vamos lá. Eu tenho aqui uma cena onde esses dois objetos vão precisar ser interligados por um fio do tipo de telefone. Esse objeto vai ficar fixo na parede, enquanto esse vai ser o objeto animado, e o fio de telefone vai ter que ser dinâmico, interligando os dois. Ao esticar esse objeto, o fio tem que esticar, e etc, etc. Para fazer isso, a gente vai usar o que? No NDynamics aqui, a gente vai usar o NHAIR, que pelo que eu não lembre, não tem nos outros Maias, além do 2013, que é o que eu estou usando aqui. Antigamente eu acho que era só MaiaHair. Okay. Então o NHAIR, na verdade, eles juntaram todas as dinâmicas com esse N. Começou com NCloth, foi virando entre outros, então está tudo interligado. Então você consegue fazer muita coisa que não é para o que foi feito fazer. No caso, o NHAIR, a gente vai fazer agora um fio de telefone, mas é para ser feito um cabelo. Então, o primeiro passo aqui, vamos lá, né? O primeiro passo que a gente tem que fazer é criar uma curva. No caso, eu vou pegar isso aqui e colocar um pouquinho mais para trás aqui, tá bom? Né? Para a gente ter mais espaço. Então, a gente tem que pegar uma curva, criar a curva do ponto A até o ponto B. Eu tô, se você ver, do ponto A ao ponto B. Deixa eu tirar a grade aqui, né? Eu uso a grade para poder ficar em linha reta. Essa curva, ela tem poucos vértices, então CVs, né? Então eu vou ter que fazer arrumar isso. Você vem aqui, e seleciona Surface, Edit Curves, Rebuild Curves, Option Box, reseta as opções, seleciona sua curva, coloca o número de spans aqui, sei lá, 20, tá bom? Rebuild, agora você tem 20 CVs na curva. Bom, o próximo passo aqui é fazer um controle que controle esse objeto, né? Como ele é um objeto animado, ele precisa de um controle externo além dele. Por quê? Porque posteriormente você pode precisar modificar esse objeto, mas continuar com o resto. Entendeu? No meu caso aqui, para o projeto que eu estou fazendo, isso aqui é só um objeto de referência, né? Um cubo de referência, onde posteriormente ele vai ser substituído por um controle mais trabalhado, tal. Então eu preciso fazer um controle para controlar o controle que controla a corda, aliás, o fio de telefone, né? Então eu vou usar aqui um script que eu tenho, né, que cria automaticamente um cubo em NURBS. Eu vou renomear esse cubo como control, usando uma tag aqui ctrl para mim poder identificar os itens. Como você pode ver aqui, todos os objetos na cena usam a tag mesh no começo, mesh. Eu tenho alguns objetos escondidos aqui que seria a referência do projeto que eu estou fazendo, porém esse fio, esse negócio que eu estou fazendo aqui vai ficar ligado nesse objeto na parede, então vai ser animado, tal, né? Deixa eu voltar aqui e tirar a visibilidade. Ok, aqui eu tenho o controle do controle. Então, qual o melhor jeito de fazer um controle? Primeiro você cria um NURBS, pode ser uma esfera ou alguma outra coisa. Coloca ele em grupo duas vezes, agrupa ele duas vezes, né? Aqui eu renomeei SDK, e esse aqui é o grupo raiz, eu coloco 0. Então faço o que? Esse grupo, pego o grupo raiz, Shift, seleciono
o, o objeto, parenteio os dois, no caso, edit parent, ou aperto P, pego esse mesmo controle, no caso controle Ctrl 0, né? Venho aqui na channel box, zero todos os valores. Você nota que o controle vai pular para cima da onde ele foi parentado. Você tira o parente dele, Shift P, e ele vai para os valores referente ao mundo, certo? Agora você ajusta o tamanho desse controle indo em Component Mode ou apertando F8. Você arruma ele do jeito que você achar melhor, né? O controle não importa aonde ele vai ficar, porque ele não vai mudar o centro de origem dele mesmo, né? Aperta F8 de novo e você tem o controle. Então esse controle vai controlar o objeto e a ponta da curva, no caso a ponta do fio de telefone, né? Porém o controle 0 tem o, vamos dizer assim, é a partir da origem do mundo. Esses outros dois podem ser usados para animar. Você pode colocar que alguma coisa no SDK aqui, no caso, vai... tipo assim, alguma coisa vai... você colocar algum constraint nisso, alguma coisa vai guiar isso para lá, sei lá. Só que isso, do jeito que está aqui, habilita você a usar o controle que vai controlar o objeto em estado de 0 aqui nos atributos. Entendeu? Não sei se deu para entender, mas é por aí. Então é o seguinte, você não mexe mais nisso, seleciona o controle e faz, aliás, mentira, faz com que esse objeto seja filho do controle P, então ele é filho do controle. Aí você consegue movimentar o objeto. E caso posteriormente você precise modificar o objeto ou trocar ele por outro, é só parentar ele com o controle. Beleza. Qual o próximo passo? Criar. Agora a gente cria um. Como é que eu posso dizer isso? Cria um deformador, deformers aqui, né? Um deformador que vai deformar essa curva de acordo com que esse controle é movimentado. Então, para fazer isso, no meu caso, aliás, no caso como a gente quer um fio de telefone, o jeito mais fácil seria o que? O jeito mais fácil seria não. O jeito mais fácil é você entra em Component Mode, botão direito Ctrl Vertex, seleciona todos os vértices, menos os dois últimos aqui no caso. Tá vendo? Seleciona todos os vértices, menos os dois últimos. Vem em Animation, Create Deformers, Soft Modification, Option Box, reseta, Fall of Radius, blá, 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 e Apply. Vai aparecer ali um Soft Modification. Você clica aqui próximo da onde vai ser o controle, ele vai pular. Se você clicar aqui nas opções dele, você vai ter o tamanho do raio desse Soft Modification, né? Então vai modificar todos aqueles vértices para dentro da linha. Aí, cara, fiz caquinho. Aí. Então, próximo passo aqui, você seleciona o controle, seleciona o Soft Modification, no caso Soft Mod RD1, Constraint, e ainda em Animation vem Constraint, Parent Constraint, Option Box, reseta tudo, Apply, seleciona controle, o Szinho ali, Apply. Você pode ver aqui que agora ele está em Constraint, seja lá o que foi isso em inglês. Então, você pegando o controle e modificando, você consegue modificar essa curva.
Bom, agora a gente precisa pegar essa linha e fazer com que ela se torne uma linha dinâmica. Antes disso, eu esqueci e é bom a gente renomear todos os objetos em cena para a gente saber o que, que é o que. Então esse é um soft modification que eu vou manter o soft mod e ele vai se chamar ponta fio soft mod. Eu tenho aqui também o cluster em que eu costumo usar CLST cluster CLUST na verdade. Mas rapaz, esqueci. Vou pôr aqui base fio CLTR de cluster, é isso mesmo. O fio em si vai ser fio curve de curva, beleza. Aliás, esse fio aqui, como ele vai ser o guia do fio dinâmico, então eu vou renomear ele como fio curve guia. Aliás, fio guia curve, curve no final, guia curve, que é a minha tag. Ok. Como fazer ele ficar dinâmico? Você seleciona o fio, vai em N-Dynamics, N-Hair, abre aqui o Option Box. No caso eu vou fazer esse fio ficar ligado àquele objeto. Então seleciona o fio, seleciona o objeto, Attach Curve selecionado, né, Reset, NURBS Curve, e cria o fio dinâmico. Ele já criou aqui um solve para poder deixar ele dinâmico, e se você der play, você vai ver o fio dinâmico trabalhando, né? Só que esse fio tem que estar interligado nas duas pontas. Então, como resolver isso? Seleciona um fio, né? Caso a animação esteja aqui no começo de selecionar, você provavelmente vai selecionar não um fio, mas a curva guia. Outra coisa que a gente tem que fazer é renomear o fio. Então, para fazer isso, você dá play, espera ele dar uma caída aqui, né? Seleciona ele, dá um Ctrl A para abrir as opções dele. Aqui no caso eu vou renomear ele como fio fio curve, né? Esse é o fio guia e esse é o fio normal. Então seleciono ele, Ctrl A, reseto, venho aqui em Follicle Shape 1 e nas opções Follicle Attributes você tem Pick Lock e tá na base. Você pode escolher, por exemplo, que ele seja colocado na ponta e não na base. Aí ele vai ser dinâmico, como a gente pode ver, para o outro lado. Tá vendo? Porém a gente quer dos dois lados, então vai ser both ends, onde nos dois pontos ele vai ser travado, tá vendo? E se eu catar esse daqui eu não consigo mexer, por quê? Porque eu dei play aqui embaixo, né? Então eu tenho que vir aqui em Anycloth e dar um play interativo, onde eu posso movimentar os objetos na cena e ver o efeito. Olha que legal, né? Tá vendo que a curva de cima, na verdade, por que tem ela, né? Se você pegar e apagar ela agora, você apaga tudo, toda a curva dinâmica e tal. Por que tem ela? Na verdade, ela é o início da curva, ou seja, se ela estiver aqui e você voltar no início da timeline, ela começa a partir dali, tá vendo? Por isso que tem ela. Então, numa cena de animação, você primeiro posiciona o seu objeto de animação para depois gerar a animação. Tem a opção de cache também, etc, mas esse é outro assunto. Então, primeiro a gente vai lá, criou nossa linha, né, nossa linha dinâmica, nossa curva dinâmica. Tá vendo que ele não volta para o ponto? Aí se você voltar na timeline ele volta exatamente para o ponto. E como está na timeline, está no zero, então você consegue animar ela,
animar não, você consegue movimentar o objeto junto com a linha dinâmica, né? Então vamos lá, coloca 0 aqui. Agora a gente tem que criar o fio, só que o fio ele não pode ser criado na linha reta, porque ela não é dinâmica, certo? Você quer que ele seja dinâmico. Então a gente pode pegar essa linha e esconder ela, visibilidade 0. Então está escondida a linha, né? Outra coisa que dá para a gente esconder seria aqui o núcleos. Talvez o hair system não vai tudo, esconde tudo, né? E como que a gente esconde isso? Ctrl H, pronto, tá escondidinho. Agora temos a linha dinâmica com o objeto, e se eu ver aqui e der o play interativo, no caso é a mesma coisa do outro lá, você tem a linha. E como fazer ela, né? Como fazer o fio agora? Bom, você volta lá, 0, seleciona. O fio, primeiro a gente usa o NURBS para fazer, aliás, a gente usa NURBS não, a gente, como se fosse criar um NURBS, só que polígono. Então a primeira coisa que a gente precisa é de uma esfera, de uma curva, né, em formato de esfera. Você seleciona, segura o V, coloca aqui no local, né? Essa curva é muito grande, então a gente diminui ela, opa. E de acordo com a minha orientação aqui, eu coloco ela na orientação correta, no caso 90 em X. Eu vou esconder esse objeto para que eu possa, para que a gente possa visualizar melhor, né? Como que faz isso? Primeiro você seleciona a base, seleciona o caminho por onde vai passar no caso o fio do telefone, vem aqui em Surface, Surfaces, Extrude, Option Box. Deixa eu dar um reset, né? O que acontece? Você tem duas opções aqui. Você pode fazer em NURBS, né? E vamos demonstrar aqui. Se você der um apply, ele cria em NURBS, correto? Ou em polígono, que é o que a gente vai usar. Então vamos lá, você seleciona o tamanho do que você quer fazer, o caminho por onde ele vai passar, tipo de polígono. Eu quero ele quadrado, né, com áreas quadradas em vez de triângulo, quadrado, numa contagem, e a contagem que tem que ser alta porque vai ser uma espiral, então é bem alta, sei lá, 3.000 quadradinhos. Outras opções aqui que a gente tem que modificar é o seguinte: eu quero que o resultado seja pelo caminho e pela direção do caminho, certo? Então eu dou um apply, ele cria lá pela direção do caminho. Posso fechar isso aqui, seleciono o círculo. Aí a gente agora tem que modificar isso. Para modificar isso é o seguinte: a gente seleciona o círculo no outline, movimenta ele para um dos lados da linha, vem aqui nas opções Extrude, Rotation, e se você aumentar ela, tá vendo que tá tentando rodar em volta da linha, certo? É essa a ideia. Só que a gente precisa de muito mais volta do que uma, então a gente joga esse valor lá para cima, no meu caso aqui 10.000 acredito que esteja bom, e a gente consegue a espiral do telefone, do fio do telefone. Porém, você tem que trabalhar esse número aí, entendeu? Brincar com ele para saber, né, para você descobrir qual que fica melhor para você. Porém, se você der uma olhada aqui, olha que feio que está o fio. Está achatado.
Então a gente tem que mudar a rotação da curva para que isso seja resolvido, né? Então o primeiro passo aqui é girar em X. E voilá. Já estava, né? Estava correto antes. Não precisava ter girado ele naquele início de quando criou o círculo. Bom, tá aí. Fiozinho de telefone, bonitinho. Só que, pô, fio de telefone é menor. Então agora a gente arruma o fiozinho de telefone. Ah, e se você der play, ele já está dinâmico. Ó, joia, hein? Agora, joia. Olha que maneiro. Entendeu? É assim que faz um fiozinho de telefone bonitinho para mamãe ficar orgulhosa de você, né? Deixa eu voltar os valores aqui para zero. Fiozinho, só que o fiozinho está muito feio, então vamos ajustá-lo. Ctrl Vertex, e você pode ver que ele vai automaticamente se ajustando de acordo automaticamente, né? Nesse fininho. Está muito espaçado, então a gente afunila ele aqui. Está muito grande o espaço entre tá muito grande o espaço entre os loops, então eu tenho que aumentar a quantidade 15.000 quantidade de voltas. Olha que beleza. Né? Perfeito. Tá aí o fiozinho de telefone. Agora a gente pode brincar com ele. Fiozinho de telefone. E se você esticar, ele estica também. Bom, agora já tem o fio pronto, né? Só que a gente tem um problema aqui, que se a gente girar, por exemplo, o fio não sai por trás, parece que ele só está preso ali, mas não está ajustando de acordo com que a gente gira o objeto, no caso em questão ou não. Para arrumar isso, a gente seleciona o fio, né, a curva, Ctrl A, vai em Hair System Shape, procura lá Dynamic Properties e vai em Start Curve Attract e coloca um valor, sei lá, vamos fazer diferente aqui, vamos zerar o valor. Eu vou soltar a animação não, vou dar play, a gente pode ver ele está animando, e se eu começar a aumentar o valor, ele começa a ir em direção à curva principal, né? Então se eu deixar um valor 0.4, por exemplo, ele já está junto à curva, porém eu quero que só no meio aqui fique solto. Então aqui embaixo a gente tem essa linha. Deixa eu voltar aqui, dar play, tá vendo que ele está preso? Tem essa linha, ó. Se eu for baixando vai soltando, só que eu quero só nas pontas, então eu clico aqui para mim pegar essa janela. Eu quero que na ponta seja uma tração forte, na outra ponta seja uma tração forte, no meio não, então 2 pontos aqui, já soltou o meio, tá vendo? Eu quero que esses pontos sejam em formato smooth, deixa eu parar ali, em formato smooth,
Então, vamos testar agora aqui a animação, play interativo. Ó, se eu girar, ele está girando junto, porém ainda não é o suficiente. Então a gente para a animação, seleciona a curva. Eita, nós, hein? Seleciona a curva, fio curve, vai lá nos atributos, posso voltar com a animação aqui para mim ver o resultado. Como é que eu modifico isso? Eu seleciono o valor das pontas e aumento aqui com valor alto, tá vendo? Como ele já saltou ali. Então isso resolve esse problema. 20 talvez, aí. Então quando eu selecionar o controle e fizer, deixa eu mudar aqui, tá em gimbal, deixa eu colocar local. Aí. Então o que acontece? Então assim, se eu der animação e selecionar e girar o controle, ele atualiza. Tá girando o objeto. Toma cuidado para não girar o objeto. Ele atualiza a ponta da corda, certo? Opa, tá vendo ali? A corda está afinando e engrossando. Isso pode ser causado por dois problemas, então temos de resolvê-los. Deixa eu parar a animação. O primeiro pode estar aqui no círculo. No círculo não, aliás, na corda. Fixed Path deve estar em 0, porque senão ele vai atualizar a extrusão do objeto através do caminho. Se eu colocar em 0, você pode ver que ele já deu uma melhorada. Ó, já parou, tá vendo? 0. Aí, beleza. Vou zerar aqui. Volta no tempo. E tá, o fio tá quase pronto. Ele tá tudo certinho. Acho que não tem grandes problemas com ele não. Exatamente assim. O que dá para trabalhar agora é sobre a dinâmica em cima do fio. Você achar que ele está muito mole, por exemplo, você pode colocar o stress resistance maior, ou seja, da dinâmica. Se eu for diminuindo isso, ele vai esticando cada vez mais. Ó, tá vendo? Fica molenga. Então, ó, molenga. Tá? Isso faz com que fio vagabundo. Então a gente tem que aumentar ele, sei lá, para 20. Aí ele já fica um fio joia, mas não estressa tanto. Mesma coisa, compression. Vamos aumentar um pouquinho de compressão. Deixa eu ver mais alguma coisa. Stiffness, start, curve attract. A massa dele a gente pode fazer ele bem levinho, assim. É tão leve, parece que tá dentro d'água. O drag dele, drag, stretch damp. Vamos aumentar aqui um pouquinho o stretch damp. Ou seja, quando ele for dar um stretch ou esticar, quando ele for contrair ou esticar, ele vai ter um delay aí, tá vendo? Então dá um ar mais real pro fio.
O dump é a mesma coisa, só que o dump é no movimento. Se você movimenta, ó, muito alto, 0.05 fica bom. Tá vendo? Ele para mais rápido, filho. Agora sim, tá pronto o nosso fio. Falta mais um fator, que seria a colisão. Daí é o seguinte, se você vem aqui em Solver Display, coloca Collision Thickness, aumenta o Collide with Offset, sei lá, 0.5. Você pode ver que alterou, porém ele não está mostrando. Isso é por quê? Porque o Nucleus e o Hair System está escondido, está invisível. Então deixa eu voltar aqui os valores para 0, né? O Hair System está invisível, então vou colocar ele visível. Nossa senhora. Tá vendo? Ó, daí você volta lá e altera aqui para 0.05. Volta a linha de tempo aqui. Ficou mais ou menos do tamanho desejado, certo? Para colidir. Bom, você tem opções aqui. Você pode colocar Self Collide, certo? Para ele colidir com ele mesmo. Então, se a gente soltar aqui o play, selecionar o controle e opa, deu um lagzinho. Tô dando uma chegada ali próximo dele mesmo. Você vai ver que ele vai se colidir com ele mesmo, ó. Muito joia, né? Bom, outra coisa que temos que fazer aqui é fazer com que o fio colida com o próprio controle. Então, você seleciona o objeto que você quer colidir com o fio. Isso funciona, na verdade, para qualquer tipo de objeto. Eu, no caso, vou colocar a colisão para o controle do controle. Ao invés de colocar para o controle, como isso vai ser substituído depois, então eu vou colocar a colisão em cima desse objeto, em cima do controle. Então, para fazer isso é muito simples. Você seleciona o objeto, vai em Anycloth e coloca e cria um objeto passivo, uma colisão passiva, né? Eu esqueci o nome. Se você vir aqui em AnyDynamics, selecionar o objeto AnyDynamics, AnyConstraint, AnyMesh, você cria um Passive Collider, certo? Option Box, vai no Nucleus 1 mesmo, Make Collide, ok. Então, se você der play aqui e for girando o objeto, você percebe que ele está colidindo, tá vendo? Olha que da hora, cara, muito doido, né? Então é isso. A gente pode fazer, por exemplo, voltar aqui, voltar o tempo para 0. Deixa eu voltar a base, polígono, deixa eu criar aqui um quadradinho. Vou descer ele, vou pegar esse mesmo quadradinho aqui no Anycloth, criar a colisão, dar play, aí você pode, ó, tá vendo? Olha que legal, cara, que joia. Aí você tem um personagem lá, você pode fazer o personagem colidir, entendeu? Ó, bum, 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 bum.
É isso aí, então, galera. O... Obrigado aí para quem assistiu. Se você gostou, não deixe de comentar, porque é meu primeiro vídeo que eu faço tutorial, ele ficou um pouco longo, né? Mas acredito que valeu a pena. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre como fazer um fio de telefone e algumas coisas mais. Se você gostou, coloca um comentário aí embaixo para mim fazer outros vídeos. Alguma dúvida que você possa ter, eu posso estar fazendo algum vídeo tutorial se eu souber fazer o assunto. Mas então é isso. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.